Aí você, já imaginou assistir os seus animes favoritos sem aquele comercial chato para te atrapalhar? Se sim, então eu te apresento a OniTV, um aplicativo totalmente inovador, onde você pode assistir isso tudo de forma segura, sem qualquer preocupação. Lá você encontra desde jogos e séries e filmes incríveis em Full HD, e além disso tudo, se liga na fórmula mágica. Ao convidar um amigo, você ganha dinheiro de verdade, mano, olha só que doideira. E não pense você que vai enjoar fácil assim do nada, já que preste atenção. São mais de 280 mil tipos de conteúdos diferentes para você aproveitar ao máximo. Então, tá aí a pergunta da galera respondida, onde eu acho tanto anime diferente e da hora para fazer os resumos. Era muito mais simples do que você imaginava, né? Então o negócio é o seguinte, clica aí no link no primeiro comentário fixado, que sem precisar fazer absolutamente nada, o aplicativo vai ser baixado no seu Android. Não se esqueça também que tem a versão para sua Smart TV, caso não é assim como eu, você queira chamar os seus amigos para assistir junto com você. Então é isso, instale o app e seja feliz com seus animes incríveis. Neste anime, 5 estudantes do sexo masculino são aceitos para fazerem parte de uma escola com um regime rígido somente para garotas. Um deles é o nosso protagonista Kyoshi, um aluno aparentemente comum que vai fazer o possível para pegar uma dessas garotas. Porém, para o seu azar, o seu plano de perder o cabaço acaba indo de ralo, e esse é só o começo do seu inferno, que para alguns é o paraíso. O episódio começa mostrando alguns estudantes completamente exaustos, carregando troncos pesados em suas costas. Logo, eles acabam ficando tão cansados que caem no chão. Neste momento, 3 garotas aparecem reclamando que eles não poderiam descansar. Algumas horas antes disso, esses mesmos alunos comentavam que eles foram extremamente sortudos por terem conseguido entrar em uma academia como aquela. No entanto, o grupo parece descontente, já que nenhum deles conseguiu falar nem chegar perto de uma garota até aquele momento. E ouvindo aquilo, Kyoshi se levanta, dizendo que vai ser o primeiro a tentar uma coisa assim. Porém, Shingo adverte, dizendo que seria complicado se ele causasse uma má impressão logo no primeiro dia. E Takehito reitera que eles deveriam ficar satisfeitos em apenas observar. Mesmo com os avisos, o garoto manda todos eles calarem a boca, afirmando que o seu sonho sempre foi fazer coisas perversas com a mulher, e por isso ele se levanta, se aproxima de uma linda estudante, mas bem na hora ele trava, pensando consigo mesmo que estava com tanta vergonha que não podia pensar em nada. As duas garotas não entendem muito bem o que estava acontecendo, e então uma de suas amigas aparece para tirar elas daquele vexame. Kyoshi tenta novamente, agora com um grupo maior, porém ele fracassa da forma mais vergonhosa possível. Na sala de aula, Kyoshi é o único garoto da classe, e enquanto respondia uma prova, sua borracha escorrega e cai no chão, mas após ele se agachar para pegar, a garota da frente comenta sobre o desenho estampado no objeto. Ela diz ao aluno que amava sumô, e por isso tinha o mesmo desenho estampado na sua borracha. Kyoshi, ainda incrédulo com o que estava acontecendo, quase fica sem palavras, pois era a primeira vez que ele falava com a garota. Eles conversam por horas sobre sumô. A estudante diz que havia um torneio chegando e por isso o convida para ir junto com ela. Ouvindo aquilo, ele fica completamente em choque, e a pobre estudante pergunta se ela falou alguma coisa estranha, mas o nosso herói rapidamente se recompõe, afirmando que iria definitivamente. A garota também se levanta e propõe um trato com as mãos. No entanto, isso foi o suficiente para fazer o seu cérebro fritar na hora. Já no dormitório, o grupo começa a bolar uma estratégia para espiar as garotas enquanto tomavam banho. No começo, Kyoshi nega em ajudar os seus colegas, mas após Takehito dizer que naquela noite eles iriam ver toda a parte inferior de uma garota, foi o suficiente para convencê-lo. André entra em uma crise de choro e Joey começa a tossir sangue sem parar, e diante aquela situação caótica, Kyoshi finalmente aceita em ajudar o grupo. Eles então se transformam em espiões hiper estilosos, focados em um único objetivo: ver Takehito diz que eles começariam pela primeira classe, pois de acordo com as suas intensas pesquisas, lá tinha o maior número de garotas bonitas por metro quadrado. Kyoshi, percebendo que essa era sua classe, começa a pensar que ele não poderia permitir que aqueles selvagens vissem o corpo de Shio. Eles chegam ao terraço do colégio, e Joey começa a questionar como eles iriam espiar dali. Aproveitando aquele momento, Kyoshi resolve desanimar o grupo, dizendo que era perigoso demais. Porém, Takehito tira 2 celulares da manga, dizendo que já veio
preparado. Ele revela que o plano era descer um dos celulares com webcam ligada, enquanto eles contemplariam a visão do vestiário com outro celular. Eles então começam a executar o plano cuidadosamente, mas em determinado momento o celular acaba ficando preso em um jarro de plantas. Todos ficam em choque com o que poderia acontecer a seguir, e Kiyoshi resolve descer para pegar o aparelho antes que as garotas entrassem no banheiro. No entanto, após resgatar o celular, Shu acaba aparecendo no vestiário perguntando quem estava ali. Kiyoshi, ainda perplexo, começa a pensar que o seu amor junto com toda a sua vida colegial havia ido por água abaixo, já que ele seria rotulado como um pervertido. Vendo a merda feita, os seus amigos o abandonaram na primeira oportunidade, mas para a surpresa de Kiyoshi, a garota pergunta se era sua colega de classe Mayumi. Ela então começa a vasculhar os seus pertences, dizendo que havia perdido os seus óculos, e como não estava enxergando direito, ela acabou batendo a cabeça em vários lugares. Shio começa a se despir na sua frente, e tanto ele quanto seus amigos não podiam acreditar no que estava acontecendo. Ela então pergunta a sua suposta colega por qual motivo ela não estava tirando as suas roupas também, e vendo que não tinha escolha, Kiyoshi começa a tirar toda a sua roupa, e depois ela o puxa para dentro do chuveiro. Do lado de fora, seus amigos ficaram todos surpresos com a cena. Nisso, eles comentam que não poderiam deixar Kiyoshi bancar o herói sozinho, e por isso tiram a roupa para se juntar a ele. No entanto, por algum motivo, eles começaram a ser atacados por corvos que vinham de todos os lados. Enquanto isso, Kiyoshi continuava banhando junto com as garotas, mas para o seu azar, a verdadeira Mayumi aparece, dizendo que ela havia se atrasado para o banho porque acabou esquecendo seu shampoo. E com isso, Shio se vira perguntando a Kiyoshi que se sua amiga estava ali, então quem ele era. Ainda do lado de fora, duas estudantes surgem na escuridão e levam o grupo para o pátio. Ao mesmo tempo, Shio começa a pressionar Kiyoshi perguntando seu nome, mas para sua salvação, um estudante grita, dizendo que a representante do comitê disciplinar havia pegado 3 estudantes tentando espiar o banheiro feminino. Todas as garotas entram em pânico e Kiyoshi aproveita esse momento para tentar escapar, mergulhando na banheira. Por outro lado, os seus amigos estavam amarrados em estacas do lado de fora, enquanto todas as garotas olhavam. A co-presidente então pergunta onde o outro estava, mas para proteger o seu amigo, Takehito afirma que os 4 eram os únicos espiando e que não havia nenhum cúmplice. Mas mesmo assim, a garota não ouve e começa a golpear o seu cacete com a vara. E então, ela dá ordem para que todas as garotas batessem nos pervertidos o quanto elas quisessem. Kiyoshi, por sua vez, observava tudo um pouco mais afastado, porém, um estudante surge atrás dele, perguntando se ele era o novo estudante. Ela então entrega um guia estudantil para ele, que ao abrir, ele se depara com as principais representantes que regiam aquela escola. Uma delas era a vice-presidente do conselho estudantil, Shiraki Meiko, a garota que havia pegado seus amigos. E vendo aquilo, Kiyoshi questiona perguntando se ela era vice-presidente, então quem de fato era a presidente. Nisso, essa garota misteriosa se apresenta como Mari, a 20ª presidente do conselho estudantil e mestra dos corvos. Ela arrasta o garoto até os outros, dizendo que os homens eram mesmo uns lixos. No outro dia, eles foram obrigados a passar pelo castigo de violar o maior crime daquela escola. A presidente então leu seus direitos e diz que não haverá perdão. Os 5 acusados teriam que passar um mês dentro de uma prisão escura. Ela avisa que eles teriam que prestar obediência absoluta ao conselho, e se caso um fugisse, todos teriam as suas penas estendidas por mais um mês. E se nesse meio período eles violassem mais uma lei, eles serão expulsos para sempre. Takehito se levanta, dizendo que ela se atreve a falar sobre direitos humanos, mas estavam prendendo eles dentro da escola. No entanto, ele acaba recebendo uma varada na cara para ficar esperto, e é daí que eles percebem que estavam realmente encrencados. Joshi pergunta se eles iriam assistir às aulas, e a vice apenas diz que eles iriam participar das aulas somente por um monitor. Shingo se levanta, dizendo que ele iria falar com seus pais em relação a isso, porém a presidente manda ele ir em frente e confessar aos seus pais que ele era um fracassado e gostava de espiar as garotas no banheiro. E é claro que, falando isso, ela alugou um triplex na cabeça de todo mundo ali. Mais tarde, antes do anoitecer, todos são reunidos para trabalhar. Eles teriam que construir uma muralha ao redor da prisão dentro de 3 dias. O grupo começa o trabalho duro, mas em determinado momento, Shingo acaba sendo castigado por tentar beber água de uma poça no chão. Joey tenta ajudar, mas ele sofre o mesmo destino. E vendo os 2 amigos naquela situação, André entra na frente e começa a ser açoitado no lugar. Nisso, a presidente ordena para que eles limpassem as suas botas com a língua. Mas antes que ele pudesse fazer, Yoshi interrompe, dizendo que não era preciso chegar naquele ponto, pois eles já tinham aprendido a lição. Na hora da janta, Yoshi pergunta se André estava bem, mas o garoto apenas começa a chorar, dizendo que ele havia
havia atrapalhado tudo quando estava prestes a lamber as botas da presidente. Os outros começam a confortá-lo, dizendo que também ficariam tristes no seu lugar. Kyoshi, no entanto, se mantém imóvel, sem acreditar nas barbaridades que estava ouvindo. Ele se vira para o grupo, dizendo que não fazia sentido eles estarem felizes com aquela situação, mas com uma expressão de desespero e raiva em seu rosto, Takehito expressa que se assusta em saber que havia um homem que não estava feliz em ser maltratado por uma mulher tão gostosa. Todos entram em êxtase, dizendo que estavam maravilhados com aquilo tudo. André diz que seu cuspe estava delicioso, enquanto Shingo gritava dizendo que nunca havia visto coxas tão de perto. E Kyoshi começa a pensar que eles eram realmente desprezíveis. No próximo dia, Kyoshi estava sendo castigado por ir contra aquele regime. Os seus outros amigos então aparecem dizendo que a falha de seu amigo também eram as suas falhas, e por isso implora para que ela os puna também. Vendo aquilo, a presidente percebe que os métodos da vice teve o efeito inverso, e por isso diz que ela enviará Hana para puni-los corretamente. Logo, a garota se apresenta aos presos, dizendo que a partir daquele momento, ela iria auxiliar a vice-presidente. De primeiro momento, todos ficam maravilhados no quão fofa a garota conseguia ser, e com uma voz meiga, ela diz que eles deveriam entrar na mata para caçar um trevo de 4 folhas, que no final seria distribuído para as outras estudantes. O grupo vai à procura do trevo, dizendo que eles realmente eram homens sortudos por estar aos cuidados de uma garota tão boazinha. Mas enquanto conversavam, Hana aparece perguntando se eles já haviam terminado o trabalho. No entanto, após Shingo dizer que eles já estavam terminando, a garota muda completamente de expressão e dá um chute tão forte em sua cabeça que ele acaba tendo uma convulsão. A presidente então aparece e diz que havia esquecido de mencionar que Hana era uma das 4 melhores mestras de karatê nacional. Sem pensar muito, o grupo parte rapidamente em busca dos trevos, mas ao analisar um deles, Hana pergunta aos imbecis por que havia um trevo de 3 folhas ali ao invés de 4. Ela se levanta e começa a bater em todo mundo. Porém, diferente do castigo da vice-diretora, as pancadas dela realmente eram doloridas da pior forma possível. E o mais importante, por algum motivo, ela usava um short por baixo da saia. O grupo estava completamente desestabilizado com ela, já que eles não conseguiam sentir nenhum prazer ao serem surrados. Então, ao voltarem para o trabalho, Kyoshi percebe que um pequeno corvo havia caído do seu ninho, e por isso, ele resolve subir em cima da árvore para colocá-lo de volta. Porém, enquanto estava lá em cima, Shio aparece na janela perguntando se ele havia espiado. Kyoshi pensa em falar a verdade para ela, já que assim ela poderia perdoá-lo. Mas enquanto pensava nisso, a garota diz que era impossível um fã de sumo fazer uma coisa como aquelas. Sendo assim, Kyoshi resolve mentir, dizendo que ele era inocente. Shio, por sua vez, acredita nele e vai embora. Mas antes de ir, Kyoshi promete que ele iria ver a sua partida de sumo. Mas enquanto encarava a garota com um olhar de galã heróico, por dentro ele estava se cagando, dizendo que aquela era uma promessa impossível. Logo, o garoto olha para baixo e percebe que Hana estava lá. Ela parecia incomodada com alguma coisa, e Kyoshi se pergunta se ela estava procurando por ele, mas para sua surpresa, ela baixa dizendo que não estava aguentando mais e começa a mijar ali mesmo. Em choque, Kyoshi sabia que se ela o visse, ele estaria morto. Porém, enquanto lutava para fazer silêncio, um corvo aparece e o derruba na frente dela. Hana então grita e começa a chorar, e a diretora e os outros aparecem perguntando o que estava acontecendo, mas antes que ele pudesse responder, Hana o impede, mandando ele não falar nada para ninguém. Após voltarem para suas celas, o grupo começa a elogiar Kyoshi pela sua coragem, mas a verdade mesmo é que ele só estava feliz por ter escapado daquela com vida. Mais tarde, a presidente vai até a sala da diretora geral e ela comenta que ficou sabendo que os garotos ainda estavam presos, e por isso pergunta se aquele tratamento não era severo demais. Porém, a representante afirma que era necessário se ele quisesse manter um colégio misto em ordem, mas o diretor apenas contesta, dizendo que o que eles fizeram era algo que qualquer garoto naquela idade faria, e por isso pede que ela dê pelo menos os sábados e domingos de folga a eles. A representante então se levanta, se dirigindo a ele como seu pai, e garante que fará o possível para cumprir a sua vontade. Por outro lado, a vice diz que o trabalho dos prisioneiros naquele dia seria de limpar o terreno. Kyoshi, ainda preocupado em achar um jeito para ir ao seu encontro, pergunta a vice se eles teriam algum dia de folga. Porém, ela nega, dizendo que eles iriam trabalhar feito animais. Só que nesse momento, a diretora aparece informando que o aluno que apresentar um bom comportamento teria permissão de ter 3 horas livres, incluindo as folgas. Ao ouvirem aquilo, todos ficam felizes com a notícia, e Kyoshi só conseguia pensar no seu encontro com Shio, já que seria sábado que vem. Mas enquanto pensava em todas as coisas que iria fazer com ela nesse dia, Joe empurra, alertando que ele quase pisou nas suas maravilhosas formigas. Algum tempo depois, a presidente aparece no escritório do seu pai para deixar os seus documentos, mas ao olhar para a tela do seu PC, se depara com várias garotas batendo um bolo na sua frente. Nisso, ela diz que os homens
deles eram todos iguais. Ao mesmo tempo, os prisioneiros trabalharam tanto que precisaram fazer um pequeno intervalo. E para surpresa de todos, a presidente aparece bem na hora, afirmando que eles não estavam fazendo nenhum progresso, e por isso, diz que eles deveriam trabalhar nos finais de semana para compensar. Kyoshi corre em sua direção, dizendo que aquilo era injusto, mas ele é golpeado na cara e acaba caindo no chão. O garoto então começa a chorar, pensando em como poderia ir ao seu encontro. Ele observa as formigas entrando em sua toca e tem uma ideia brilhante. Ele deveria arrumar um jeito de fugir. No próximo dia, Kyoshi acorda preparado para colocar o seu plano em prática. Ele arruma sua cama como um dia qualquer e após a chamada, ele estuda normalmente com os outros alunos. Mas durante o trabalho da tarde, Kyoshi pede permissão para ele jogar o lixo fora. A Vice aceita o seu pedido e enquanto ela estava distraída, ele puxa um garfo do bolso e começa a cavar com o objetivo de fazer um túnel até o dia do seu encontro. Ao sair da cabana, ele é incomodado por um reflexo forte que vinha da janela, e ao perceber que Shio estava tentando chamar sua atenção, a garota lança uma bola de papel em sua direção. Na carta estava escrito que eram as inscrições para o torneio estudantil de sumo. Ela pergunta se ele realmente estaria no dia, e Kyoshi apenas confirma com a cabeça e vira as costas. Ele percebe que acabou entrando na maior encrenca da sua vida, já que agora não tem escolha a não ser fugir. Mas enquanto andava, ele encontra a Vice castigando seu amigo por não ter colocado o lixo para fora. E então Kyoshi fica chocado, já que na verdade foi ele quem havia esquecido. Porém, ele não poderia fazer nada pelo amigo que acabou tendo seu traseiro violado. Na hora do jantar, Takehito parecia diferente. Ele não queria comer a sua comida e a sua afeição era de completa indiferença com tudo ao seu redor. Kyoshi resolve perguntar o que estava acontecendo, mas ele apenas diz que estava esplêndido naquele dia. No entanto, durante a aula, ele coloca uma bolinha de papel na mesa, dizendo que ele havia pegado perto do depósito de lixo. E ao olhar para ele, Takehito estava com uma expressão macabra em seu rosto. No banheiro, Kyoshi não parava de pensar naquele olhar. Ele se perguntava o quanto o amigo sabia sobre o seu plano, mas neste momento, Takehito aparece atrás dele, perguntando se ele podia lavar suas costas. Ele joga um verde, afirmando que um bom lutador de sumo deveria ter um assistente pessoal para lavar suas costas, bem como a parte da frente. No próximo dia, a Vice diz que Hana voltaria a ser a supervisora, e é claro que todos acabam ficando muito decepcionados com aquilo. Eles então voltam ao trabalho normal, e Takehito continua atrás de Kyoshi, vendo até onde ele iria para esconder o seu segredo. Mesmo assim, Kyoshi continua firme no seu objetivo de fugir cavando um túnel de pouco a pouco. Porém, enquanto cavava, Hana chama ele perguntando se ele havia contado aos outros sobre o que havia acontecido, mas o garoto apenas nega, dizendo que ele não havia feito nada. Sem acreditar nas suas palavras, Hana manda ele mijar na sua frente, pois assim, ela também teria um segredo vergonhoso dele. Kyoshi estava perplexo com aquilo e só conseguia pensar que aquela garota não era nada normal da cabeça, e como não tinha jeito, ele se virou para a parede para mijar como ela havia dito. Porém, Hana interrompe o seu xixi para dizer que só acreditaria nele caso mijasse bem perto dela. A garota então se agacha e fica nessa posição aí nem um pouco estranha, mas antes que ele pudesse abrir a torneira na sua cara, Takehito aparece todo escaralhado, dizendo que ele havia esquecido o lixo de novo. Após Hana sair, ele entra dentro da cabana em direção à prova definitiva da sua fuga. Kyoshi, vendo que seria pego, puxa o seu garfo, esperando que o pior pudesse acontecer, mas para sua surpresa, Takehito diz apenas que ele iria ajudá-lo a fugir, e sem entender nada, Kyoshi pergunta por qual motivo ele estava agindo estranho, ameaçando ele com aquela história de sumo o tempo todo. Porém, Takehito responde que ele estava tentando sinalizar que ele iria ajudá-lo. Ele pergunta o que o garoto ganharia com aquilo, e Takehito sai dizendo que meia-noite ele iria saber de toda a verdade. No banheiro feminino, a Vice aparece perguntando à presidente se ela poderia lavar suas costas. Ela afirma que um bom lutador de sumo também tinha um assistente para lavar suas costas, bem como a parte da frente. Mas eu não vou mostrar isso aqui até o final, porque tem muita coisa que o YouTube não gosta, se é que vocês me entendem, claro. Enquanto isso, o diretor estava dentro do seu escritório, se perguntando um pouco ao motivo a sua filha tirou a folga dos garotos, e por isso, ele diz que as mulheres são todas iguais. Na prisão, o grupo reclama, pois eles não podiam assistir nenhum comercial na TV se quisessem. Kyoshi, por sua vez, traçava um plano junto com Takehito para fugir daquele lugar sem ser visto. O seu amigo comenta que na tarde daquele sábado, quando ele estivesse fugindo, ele deveria comprar um action figure para ele, e esse seria o acordo. Kyoshi pergunta como ele iria fugir sem ser visto, mas Takehito o tranquiliza, dizendo que ele já tinha um plano em mente. Por outro lado, o diretor andava pelos corredores da escola até que ele acaba dando de cara com a sua filha. Ele pede para que ela tomasse cuidado na volta para o seu dormitório, mas antes que pudesse terminar de falar, algumas revistas eróticas caem da sua mão, e vendo aquilo, ela vai embora, dizendo que a partir do próximo dia, os garotos serão tratados mais severamente. No próximo dia, Kyoshi continua com
seu plano, e como sempre, ele diz a Vice que iria jogar o lixo para fora, mas Takehito aparece todo surrado, dizendo que a Vice havia batido nele de novo por conta do seu lixo esquecido. Os dois começam a brigar, porém Hana chega e dá um chute tão forte que acabou destruindo toda a cabana. Vendo toda aquela confusão, a Vice também aparece, informando que a presidente havia lhe dado carta branca para castigá-los mais severamente. Ela então puxa o chicote e começa a bater neles da forma mais brutal possível, e após as duas saírem, eles começam a comemorar, pois toda aquela confusão fazia parte da primeira etapa do plano de fuga, fingir uma briga e derrubar o depósito. Agora, os dois poderiam fugir pelo buraco sem supervisão, porém para o azar deles, Hana senta em frente à cabana, mandando os dois consertarem tudo o mais rápido possível. Por sua vez, Yoshi pergunta a Takehito sobre o que eles fariam, e diante aquela situação aparentemente perdida, o garoto apenas ri, agitando seus óculos, e afirma que ele foi um dos estrategistas mais famosos da sua escola, e por isso, diante aquela situação, ele conclui que os dois estavam Porém, mesmo na escuridão, Kyoshi acha uma luz no fim do túnel. O garoto se aproxima de Hana, falando sobre o dia que ela havia feito xixi na floresta. Ela rapidamente tenta tampar sua boca e manda ele tomar chá até sentir vontade de mijar, pois só assim ela finalmente teria sua vingança. Alguns minutos após Kyoshi voltar ao trabalho, Takehito percebe que ele estava com vontade de fazer xixi. O estudante diz que ele não deveria sentir vergonha em fazer as suas necessidades básicas, e após falar isso, ele levanta a mão, dizendo a Hana que Kyoshi precisava ir ao banheiro, e vendo que a sua situação estava se complicando, o garoto tenta dizer que era um engano, mas Hana não estava nem aí. Ela puxa Kyoshi para o mato e obriga a mijar na sua frente, porém durante o caminho, Kyoshi começa a fugir dela, indo em direção a um banheiro. Mesmo assim, a garota pula sobre a porta e tenta forçá-lo a tirar o seu short, e é claro que isso deu uma merda gigantesca, já que neste momento, enquanto ela tentava puxar o seu calção, ela acaba escorregando e caindo no chão, e nos gerando essa cena aí um tanto quanto inesquecível. Hana então solta um grito e a presidente corre em seu socorro, e nessa altura do campeonato, Kyoshi estava bem longe dali. No próximo dia, o grupo recebeu a notícia de que Hana não seria mais a supervisora dos detentos, e aproveitando essa brecha, Kyoshi resolve colocar o seu plano em prática, saindo por 1 hora naquele dia. Ele se esgueira pelo buraco e sai do outro lado do muro. Ele começa a checar sua rota de fuga, e assim que chega à cidade, se depara com um casal fazendo coisas impróprias. Vendo aquilo, ele começa a pensar que na próxima semana seria ele a ter o seu momento de prazer com sua namorada. Mas enquanto pensava, o diretor aparece do nada carregando uma pá na mão, e após cavar um buraco fundo o suficiente, ele começa a se despedir dos seus pôsteres adultos como se fosse um enterro de verdade. Ao mesmo tempo, a Vice logo percebe o sumiço de Kyoshi e resolve perguntar ao seu amigo onde ele estava, e como já tinha passado um pouco mais de 1 hora, Takehito apenas responde que ele estava atrás da parede. No entanto, o garoto não respondia quando era chamado, e Takehito começou a perceber que a casa estava prestes a cair para o seu lado. Após enterrar os seus posters, o diretor vai embora, e Kyoshi corre o mais rápido que pôde em direção à escola, pois o seu tempo já havia acabado. Porém, assim que ele chegou no muro, por algum motivo, o seu corpo acabou ficando preso no buraco, e a Vice estava prestes a descobrir todo o plano de fuga dele. Porém, para sua sorte, ela acaba se escorregando nos escombros e caindo no chão, o que deu tempo suficiente para ele se desprender e oferecer ajuda, como se nada tivesse acontecido. À noite, enquanto eles discutiam uma forma de distrair as supervisoras, a Vice aparece na cela usando uma roupa bem sensual. Todo o grupo fica paralisado com aquilo, se perguntando se o dia de perder o cabaço finalmente chegou, mas ela apenas anuncia um formulário de tarefas. Ela informa que a escola havia organizado um torneio de corridas, então ao invés do trabalho normal, eles iriam ajudar no torneio. Mas como ele cairia logo no sábado, Kyoshi precisava reformular todo o seu plano de fuga. No próximo dia, Kyoshi comenta com Takehito sobre o que eles iriam fazer em relação a Shingo, já que o garoto acabou caindo no seu grupo de ajudantes, e por isso eles começam a considerar seriamente em colocar ele dentro do plano. Mas enquanto cochichavam sobre fugir pelo buraco, Shingo, que passava próximo a eles, acabou ouvindo algumas falas isoladas e interpretou tudo de uma forma bem errada, como Kyoshi tem um buraco muito pequeno, mas ele apostava que com gel passaria liso, e ouvindo aquilo, ele ficou bastante confuso. À noite, enquanto Shingo se preparava para o banho,
ele começou a pensar que talvez os dois estariam próximos, já que uma relação entre homens era bem comum dentro de uma prisão. Porém, como ele ainda não tinha certeza sobre o que havia escutado, resolveu não espalhar para os outros colegas. Enquanto isso, Kyoshi e Takehito já estavam tomando banho. Eles comentam sobre o que fariam em relação a Shingo, mas enquanto passava o sabão na bucha, Takehito sem querer acaba deixando cair no chão, e por isso ele se agacha para pegar. Porém, neste momento, Shingo também entrava no banheiro para tomar uma ducha, e o que ele viu, digamos que foi bem suspeito. E para complicar mais ainda a situação dos dois, após Takehito pegar o sabão, ele acaba escorregando, caindo todo torto no chão, e o pobre do Shingo, que ainda tinha alguma esperança que aquilo não passava de um mal entendido, entrou em choque ao ver aquela cena de completo duplo sentido. Os dois amigos, no entanto, começaram a suspeitar que Shingo havia escutado a conversa sobre a fuga desde o começo, e por isso andam em sua direção como dois selvagens, dizendo que eles iriam conversar bastante naquela noite. E nessa altura do campeonato, Shingo já tinha certeza que eles estavam trocando a marmita. No próximo dia, tudo dá certo para a dupla. Shingo sai do time para ajudar com os trabalhos diversos, e com isso, eles acabam se livrando de mais um obstáculo. Porém, o plano ainda não estava completo, já que os dois teriam que achar uma forma de chegar ao buraco pela prisão. Porém, depois de pensar um pouco, Kyoshi acaba tendo uma ideia brilhante, já que ele poderia passar pelos canos de drenagem até o muro principal. Com isso, o garoto resolve checar sua rota de fuga, mas em determinado momento, enquanto passava por baixo dos seus outros amigos, ele quase tem um ataque cardíaco após ouvir Shingo falar sobre a sua relação física com Takehito. E é claro, como tudo aquilo não passava de um mal entendido, ele ficou extremamente furioso, mas logo o grupo acabou sendo dispensado pela vice que estava passando por perto. Ela começa a fazer agachamentos, o que foi uma visão do céu para Kyoshi, que estava vendo tudo por baixo. No entanto, para o seu azar, a vice acaba escorregando no seu próprio suor, e com isso, Kyoshi acaba tendo seu precioso violado com extrema violência. Após retornar do trajeto, a vice reúne todo mundo e pergunta a Kyoshi por que ele havia demorado tanto para aparecer. O garoto se sente pressionado, com medo de que ela descobrisse tudo, mas Shingo se posiciona em sua defesa, dizendo que era devido à sua hemorroida. E é claro que os seus outros amigos acharam aquilo tudo bem estranho, principalmente depois daquela história suspeita. À noite, a vice entrega para o grupo uma caixa com itens que eles haviam feito o pedido. A maioria dos estudantes pediram coisas legais como mangás ou brinquedos, porém Takehito retira um iPod antigo e a vice pergunta por que ele pediu aquilo. Por sua vez, o garoto apenas responde que iria estudar inglês nas horas vagas. Ela acredita na sua história e antes de ir embora, informa que no próximo dia eles terão aula de informática no laboratório junto com as garotas. Ao ouvir aquilo, todos ficam extremamente animados, porém ao chegarem no laboratório, eles acabaram sendo humilhados pelas garotas, que começaram a falar que eles eram fedorentos deploráveis. Kyoshi pergunta a Takehito qual era o seu plano de fuga, e é daí que ele revela que pediu um iPod apenas para baixar o máximo de sons de merda que ele pudesse pela internet. Dessa forma, assim que chegar o dia e ele pedisse a vice para ir ao banheiro, era só colocar esses sons e fugir para o seu encontro romântico. Assim, ninguém iria desconfiar de nada, mesmo que ele demorasse muito. Porém, para sua infelicidade, mesmo após pesquisar por efeitos sonoros de peido, nada aparecia. Então, só havia uma única forma de salvar o rolê, e vendo as suas intenções extremas, Kyoshi tenta impedir que Takehito fizesse aquilo que estava pensando, mas mesmo assim, ele liga o microfone e com uma expressão de tristeza em seu rosto, Takehito desabafa, dizendo que ele tinha esperança de encontrar uma namorada no meio de tantas garotas, mas ele sempre soube que nunca conseguiria. E após ajeitar o seu microfone, ele apenas diz que deixaria o resto com ele. Forgive me. Todas as garotas começaram a fugir desesperadas, e Kyoshi só conseguia chorar, lamentando pela vida do seu amigo. Após o incidente, a vice reúne o grupo do lado de fora, perguntando o que havia acontecido. Chorando, Takehito comenta que tem a rosca frouxa, e enquanto a vice o castigava, os seus amigos riam no fundo, já que era tudo graças à mandioca grossa de Kyoshi. Enquanto isso, o diretor-geral também enfrentava os seus problemas. Ele se culpava por não ter força de vontade o suficiente para manter os seus
os pôsteres enterrados, e com isso, promete que como homem, dessa vez, iria impor limites. Sendo assim, ele lacra tudo em um pote e depois enterra com concreto. Kiyoshi revisa todo o plano com Takehito, porém após averiguar o buraco que ele iria passar para fugir, percebe que ele tinha sido fechado. Acontece que enquanto voltava, o diretor percebeu a falha no muro e aproveitou para consertar. E é claro que isso afetou profundamente os dois, principalmente Takehito, que passou a noite inteira chorando, dizendo que se cagou para nada. E vendo que o seu plano estava indo por água abaixo, Kiyoshi resolve tomar uma decisão arriscada que poderia colocar tudo a perder. Ele diz a Kiyoshi que estava determinado a fugir a todo custo, nem que seja pelo portão da frente. E a sua ideia era se vestir de uma linda garota e com isso passar confiante pelo portão da frente. Porém, para o plano dar certo, Takehito deveria fazer o possível para distrair a supervisora por algum tempo. No próximo dia, o garoto começou a importunar a vice-presidente de todas as formas possíveis. Porém, ainda assim, não foi o suficiente para ela colocar ele de castigo. Neste momento, a presidente aparece e ele imagina que o único jeito de chamar a atenção de verdade seria com aquela garota. Sendo assim, ele corre em sua direção e puxa a sua saia para baixo.